Olá, queridas irmãs, eu sou a Mayla, eu fui convidada pela Tainá para fazer esse devocional com vocês e é um prazer estar aqui compartilhando a palavra do Senhor. Para as irmãs da segunda igreja, é uma honra estar aqui com vocês novamente, né? Eu estive ano passado fazendo estágio com meu marido, quando estávamos no seminário, e hoje nós iremos aprender juntas sobre o cuidado soberano de Deus. E nós iremos ver isso no livro de Ruth. Vamos abrir lá Ruth, capítulo 2, versículo 20. Ruth 2, versículo 20 nos diz assim: Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Bem, eu sei que muitas de vocês conhecem a história de Ruth, talvez tenha até estudado já um pouco do livro, ou escutado várias pregações desse livro, mas antes de a gente chegar nesse versículo, eu quero lembrar com as irmãs o que foi falado no capítulo 1 e o início do capítulo 2 do livro de Ruth. O livro de Ruth, a história de Ruth acontece no período dos juízes. E este livro inicia-se com uma família: Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eles viviam na terra de Belém de Judá, a terra onde adoravam o mesmo Deus que eu e você adoramos. Mas teve um período que houve grande fome na terra. Então Elimeleque pega toda a sua família e vai para Moabe, uma região pagã que adorava outros deuses. Um tempo depois, Elimeleque morre e aí então só sobra Noemi com seus 2 filhos. Seus 2 filhos se casam com mulheres moabitas, o que era de se esperar, porque eles estavam vivendo ainda na terra de Moabe. Depois que eles se casam com Orfa e Ruth, Noemi ainda tem que enfrentar a perca de seus 2 filhos, Malom e Quilion. E aí então só fica Noemi, Ruth e Orfa. Depois de toda essa tragédia que Noemi enfrentou na sua família, ela decide então voltar para Belém. Só que antes dela voltar para Belém, ela fala para suas noras voltarem para a casa de seus pais para que terem a oportunidade de constituírem outras famílias, para se casar de novo e serem felizes. Orfa então decide voltar para a casa dos pais, porém Ruth não. Ruth fala: Não, Noemi, eu não vou voltar para a casa dos pais, eu vou ficar com você, onde você for eu irei. Então, aí começa a caminhada de Ruth com Noemi, né? As duas voltam para Belém de Judá, que era a terra de Noemi e dos seus filhos e do seu marido. Nós podemos tentar entender um pouco da dor que Noemi estava sentindo. Ela havia perdido seu marido, seus 2 filhos, e eu acho que nem uma mãe, nem uma mulher, nem uma esposa que tenha passado pelo mesmo sofrimento que Noemi consegue explicar o tamanho que seja essa dor. E então Noemi estava bastante entristecida, amargurada, e volta para Belém. Lá o pessoal percebe que ela ainda estava bem amargurada, ela ainda fala para eles, o povo de Belém. E além de perceber que Noemi estava amargurada, percebe também que havia uma moça moabita junto com Noemi. E essa é Ruth. E vale lembrar também que agora só moravam as duas, Noemi e Ruth. E Noemi já não era uma jovem mulher. Ela tinha todas as suas limitações, mas elas tinham que conseguir de alguma forma se sustentar, porque não tinha mais o marido, não tinha mais o filho para correr atrás dos alimentos, da comida, do sustento da casa. Agora só ficou entre as duas. E então Ruth tem a iniciativa de ir atrás de alimento,
de ir atrás de comida, de ir atrás de sustento. E aí que inicia o nosso capítulo 2. Interessante é que no versículo 1 do capítulo 2, nos diz que tinha Noemi um parente do seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Então, Boaz era um parente de Noemi, da família do seu ex-marido que havia falecido, e a Bíblia fala que ele era um homem rico, né? Tinha muitos bens e tudo mais. Então, Ruth decide ir atrás de seus alimentos, e Deus é tão soberano com Ruth que direciona Ruth justamente para o campo de Boaz. E ali ela vai desde cedo trabalhando, pegando espigas, para conseguir levar alguma coisa para ela e para Noemi. Quando Boaz chega ao seu campo, ele pergunta ao servo, quem é aquela moça? E logo o servo responde, é a moça moabita que veio junto com Noemi. Ela tá aí desde cedo trabalhando. E o interessante é que ela rapidinho fica, o pessoal sabe quem é Ruth, né? Mesmo que seja por ouvir falar, entende que ela deixou sua família, deixou sua terra para voltar com Noemi e ficar com Noemi. E esse também foi o entendimento de Boaz. Tanto é que a partir do versículo 8, no capítulo 2, tem um diálogo entre Boaz e Ruth. Onde Boaz chega e fala, eu sei quem você é, eu sei o que você está fazendo, eu sei que você é de outra terra, mas está aqui junto com Noemi, veio junto com ela, está aqui trabalhando, fique aqui conosco, fique com as minhas servas, vem, chama ela para comer, tome da água que os meus servos tiverem aqui, pegarem, né? Tome da água que os meus servos pegarem também, e fique aqui conosco. E eu ainda falei e proibi os homens desse campo de tocar em você. Por quê, minhas irmãs? Vale ressaltar isso. Porque Ruth era uma estrangeira. E ela teve a coragem de sair numa terra onde ela não conhecia ninguém, onde ela não sabia se ia encontrar ou não comida. E ela era estrangeira, qualquer coisa podia acontecer com ela, e a única pessoa que ia sentir falta dela era Noemi. E tava numa terra onde não conhecia ninguém, não sabia quem era uma pessoa boa, quem não era. Mas Deus direcionou Ruth para estar no campo de Boaz e também cuidou para que Boaz fosse bom com Ruth, né? E aí, então, Ruth volta para sua casa com as mãos cheias e Noemi vê tudo aquilo e pergunta onde você esteve, com quem você trabalhou, como conseguiu tudo isso. E então Ruth conta, né, tudo o que aconteceu. E aí entra o nosso versículo 20, que diz que então Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência. Aqui no versículo 20, Noemi reconhece a benevolência do Senhor. Noemi, é lógico que vê o esforço todo de Ruth de sair numa terra onde ela não conhecia ninguém, nem sabia se ia conseguir alimento ou não, mas ela vê que Deus é soberano sobre a vida dela e sobre todas e qualquer situação. Ela sabe que Deus está direcionando tudo. E que ela reconhece que tem um Deus verdadeiro. Reconhece que tem um Deus que direcionou Ruth para o campo de Boaz, o que é o parente que era parente do seu ex-marido. E que ali Boaz cuidou de Ruth, deixou ela ficar junto com as suas servas, proibiu os homens de tocarem nela. Então ela reconhece que Deus é soberano, que Deus cuida. Ela reconhece que mesmo em tanta tristeza que ela estava enfrentando, Deus ainda estava cuidando dela e de Ruth. Em Mateus 6, 25 e 34, Jesus quer que nós possamos observar que se Deus cuida dos pássaros e das plantas, das aves dos céus, que logo morrem ou logo são jogadas ao fogo, imagine nós, seres humanos, criados em imagem e semelhança de Deus. Deus cuida de mim,
Deus cuida de você. Deus, do mesmo modo que ele cuidou de Ruth, cuidou de Noemi. E o interessante aqui é que no mesmo tempo que Deus estava direcionando e cuidando de Ruth, ele também estava cuidando do coração de Noemi. Noemi chegou em Belém toda amargurada por tudo que havia enfrentado. Pelo que ela perdeu seu marido, seus filhos, é uma dor assim que às vezes a gente não consegue explicar. Mas Deus cuidou ali do coração de Noemi, ao ponto dela entender que diante de tudo que ela estava enfrentando, Deus estava cuidando e estava sendo soberano sobre cada detalhe, cada momento da vida delas. E eu quero ler um pedaço com vocês do livro, que é As Boas Novas em Ruth, Redenção nos Campos do Senhor, do Emílio Garófalo, que eu utilizei para preparar essa devocional para vocês. Na página 98 nos diz assim: Deus soberanamente cuida de nós, e a expressão máxima do amor de Deus, de sua benevolência, se mostra na cruz do Calvário. Lá o Senhor Jesus, em fidelidade ao pacto feito antes da criação do mundo, entrega sua vida por um povo de todas as tribos, línguas e nações. Lá ele provê para seu povo aquilo que nunca seríamos capazes de atingir, utilizando a própria carne e o próprio sangue. Então, a expressão máxima do amor de Deus foi o sangue de Jesus. Ele ama ao ponto de cuidar de cada um de nós. Ele entregou o filho dele, na cruz por nós. E eu sei que nesse momento, muitas podem estar passando por momentos difíceis, por dificuldades, seja financeira, talvez perder o emprego, ou talvez não tenha tempo com a família, porque trabalha em alguma área da saúde, não pode ver os pais, que são mais idosos, ou não podem ver seus filhos, ou ficar muito tempo com os filhos, tem que ter todo aquele cuidado, não podem ir para a igreja, porque ainda está em grupo de risco. Eu sei que esse momento é difícil, mas nós devemos lembrar que do mesmo modo que Deus cuidou de Ruth e Noemi, Deus vai cuidar da gente. Deus cuida de nós. E Ele é soberano sobre essa pandemia, Ele é soberano sobre as nossas vidas. Ele é o Deus onipotente, onipresente, onisciente. Ele cuida de mim, cuida de você. E nós devemos reconhecer, igual Noemi reconheceu, a benevolência do nosso Senhor. Que Ele está em todos os lugares e tem soberania sobre qualquer situação. E no versículo final diz que esse homem é nosso parente chegado e dentre os nossos resgatadores. Por que Noemi fala isso? Porque simplesmente naquela época tinha a lei do levirato e, por exemplo, se uma mulher é casada com seu marido, se o marido morresse e ela não tivesse filho, teria que casar com seu irmão para que a linhagem continuasse. Mas se o irmão não fosse vivo, teria que ser o parente mais próximo. E aí o parente mais próximo de Ruth, ali delas, era Boaz, Porque os dois irmãos morreram. E aí era Boaz o parente próximo. E quem lê até o final vai perceber que ainda tinha um outro parente, mas esse parente não quis ter responsabilidade de se casar com Ruth. E aí Boaz se casa com Ruth, eles têm um filho, Obed, aquele que traz alegria para toda a família. Então, Deus cuida de cada um de nós. Entregue suas preocupações, entregue suas angústias ao Senhor, que Ele vai cuidar, Ele vai restaurar, seja um coração amargurado, ou seja o medo de não saber se tem comida na sua geladeira amanhã, seja o medo em saber como é que vão estar meus filhos na escola, quando voltar aos estudos. Entregue ao Senhor, que Ele vai cuidar, assim como Ele cuidou de Ruth e de Noemi. Eu espero que, assim como essa palavra falou comigo,
que ela tenha falado também aos seus corações e que você entenda, compreenda que Deus cuida soberanamente de cada um de nós. Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.